Nosso bate-papo de hoje vai ser um papo que promete aí muita novidade. Nós estamos com o cineasta, fotógrafo, jornalista Marcelo de Paula. Muito bom ter você aqui para a gente trocar essa ideia. Bom, agradeço o convite, né, Cabral, e é uma satisfação estar aqui para a gente fazer um bate-papo aí nessa jornada. Bom, como somos jornalistas, nós vamos partir daquele princípio jornalístico. Vamos direto ao fato, direto ao assunto. O assunto é o seguinte, gostou? Sendo bem objetivo, hein? No dia 27, todos nós vamos ter a oportunidade de assistir ao documentário Basta, na Praça Gentil Faria. É aquela praça que também é chamada de Praça da Terceira Idade, que fica naquela curva da Avenida Hilton Massa, também conhecida como Avenida do Contorno. Nesse dia, o documentário Basta, do qual o roteirista, o diretor, é o Marcelo de Paula. A gente volta daqui a pouco para a gente conversar sobre isso, tá bom? Basta! Conviver com o agressor foi um misto de sensações como medo, insegurança, desespero, angústia. Fiquei com muito medo, fiquei com pânico. Porque assim, eu sobrevivi, né? Quem ama não mata. Não posso mais ficar aqui. A gente já nasceu pronta, com as nossas próprias asas. E eu tô aqui. E hoje, pra lutar por todas as mulheres. Entrei para a estatística da mulher agredida. Se a violência contra a mulher é essa doença social. Shopping Canal, comércio e serviços, lugar de bons negócios. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras. É uma missão. Parabéns, você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel.
testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Quando a gente fala basta, esse basta, o que significa? Esse basta é um basta muito importante, né, que afeta a toda a nossa sociedade, não só o município de Cabo Frio, mas afeta toda a sociedade, afeta o mundo, que é justamente o basta de violência contra as mulheres, né? Isso é um assunto muito contundente, muito ruim, e a ideia, inclusive, de fazer o filme é trazer um pouco mais de luz a essa problemática dentro do município de Cabo Frio, mas que também serve como luz a todo o universo masculino e feminino. Ele foca a violência contra a mulher exclusivamente em Cabo Frio e em qual período? O Basta, ele foca a violência contra a mulher no município de Cabo Frio, mas ele faz uma abertura mais generalizada, trazendo para a gente uma abordagem por exemplo, nós temos a Maria da Penha prestando depoimento no filme, né? A Maria da Penha, que foi a vítima que deu origem à Lei Maria da Penha. Nós trazemos a doutora Leila Linhares, que é uma das juristas, uma das advogadas juristas que escreveu a Lei Maria da Penha. A gente traz Luana Piovani, a gente faz uma abertura dentro do Brasil, mas a gente traz depois dessa abertura para entender o que é a dinâmica da Lei Maria da Penha, o que é a dinâmica da violência contra a mulher, e a gente traz isso para o município de Cabo Frio, porque o município de Cabo Frio, em 2022 e 2023, ele ficou em primeiro lugar dentro dos municípios da Baixada Litorânea, como o primeiro na estatística de violência contra a mulher. Há comentários na repercussão do documentário por onde passou, de que é muito forte o depoimento de Maria da Penha. O que existe assim de tão expressivo nessa fala dela? Olha, eu acho que a história de vida da Maria da Penha, por si só, já é uma coisa forte da gente ver, da gente ouvir, né? E dito por ela mesmo, né, as sequências do que aconteceu com a vida dela ter sido, né, do ex-companheiro dela tentar assassiná-la por 2 vezes, ela inclusive cadeirante, né, e num primeiro momento a justiça não dá uma atenção devida a esse problema, não acreditar que o companheiro dela tivesse feito essa violência. Então eu acho que essa questão da Maria da Penha, que eu acho que é uma questão muito forte, e dito por ela mesma, né? E eu acho que ela é uma luz para todo o mundo, né? Porque essa Lei Maria da Penha é uma das leis mais, vamos dizer, mais atualizadas, não só no Brasil como no mundo. Ela espelha várias outras leis de combate à violência contra a mulher. Além de Maria da Penha e da própria Luana, quem mais está participando do filme com depoimentos? Olha, são 32 depoimentos, né? A grande maioria são de vítimas da violência aqui do município, né? A gente, inclusive,
vão até ter surpresas, porque tem pessoas que tiveram coragem de retratar pela primeira vez dentro do município inteiro, pessoas inclusive que ocupam cargos importantes dentro do município, que tiveram coragem de retratar que sofreram violência doméstica, né? Então, eu acho que esses depoimentos eu considero assim o grande núcleo do documentário Basta. Mas nós temos a doutora Aline, que é a delegada titular da DEAN, nós temos a coronel Andréia, né, primeira mulher a comandar o batalhão, o 25º Batalhão de Polícia Militar aqui da região de Cabo Frio. Nós temos a presidente da OAB, a primeira presidente da subseção de Cabo Frio. Nós temos a doutora Carolina, que ela é a responsável, digamos assim, pelos processos que chegam em relação à questão de violência contra a mulher. Então nós temos assim, nós temos as assistidas, nós temos as vítimas, e nós temos esse outro pelotão de depoimentos que também nos ajudam a estruturar o roteiro do filme, como uma ótima história a ser contada. Marcelo, pelo conteúdo do roteiro, do enredo, você acha que esse documentário vai impactar a plateia no próximo dia 27? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, até porque a gente já sabe, até pelo trailer, a gente já sabe que está impactando, a gente já sabe que tem muita gente que assistiu o trailer e ficou emocionado, principalmente as vítimas que tiveram coragem de aparecer na frente da câmera para se apresentar e falar de uma questão tão importante como essa. E eu acho que, da forma como a gente está conduzindo o roteiro do filme, a gente tem uma introdução muito forte, e a gente também trouxe uma atriz, que é a Luciana Frois, que é filha do Rogério Frois, né? É uma excelente atriz. A gente trouxe ela para uma performance dramática dentro do nosso roteiro, que é a nossa introdução para a história do filme todo, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo que assistiu o filme, que tiver um pouco de sensibilidade, que tiver mãe, filha, mulher, que se preocupar com essa questão da violência contra a mulher, eu tenho certeza que vai se sensibilizar. O documentário vai ser apresentado no dia 27, né? Conta pra gente como é que vai ser essa apresentação em Cabo Frio. Dia, horário? O Basta, ele é um projeto que foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura, a Lei Paulo Gustavo, aqui dentro do Fundo Municipal de Cultura de Cabo Frio, né? A Lei Paulo Gustavo aqui do município. E dentro do nosso projeto, a gente colocou como contrapartida social fazer 2 exibições públicas abertas ao público do filme. Então, uma vai acontecer na Praça Gentil Gomes de Farias, onde, inclusive, é situada a sede da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Cabo Frio, e nós escolhemos lá justamente para situar, para mostrar, para marcar o local. Então, nós vamos botar um telão. Teremos 200 cadeiras lá disponíveis, né? Vamos ter telão, equipamento de som e tudo. Então, é o lançamento, né? Porque é a primeira exibição do Basta, né? E a segunda exibição a gente vai fazer botando telão, mas vai ser dentro da escola, lá no 2º Distrito, da Espinha Educacional, que é a nossa apoiadora cultural para essa questão. Então, nós vamos exibir dentro da quadra da escola, mas também aberta ao público. Isso vai acontecer no dia 3 de julho, né? Aqui vai ser dia 27, às 18 horas. 18 horas, dia 27, e lá em Tamoios, dia 3, às 18 horas, dentro da Espinha Educacional. Marcelo, me diz uma coisa, dos casos que foram escolhidos para compor esse documentário, qual é o que mais te chamou a atenção, que mais lhe deixou tenso, mais sensibilizado? Bom, a gente acompanhou
a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar, acompanhamos, entramos no carro, fomos juntos, entramos no carro, fomos juntos da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal de Cabo Frio, e acompanhamos os policiais civis da DEAN em operações, né? Foram momentos assim um pouco tensos, mas também acabou resultando em uma prisão, numa dessas, quer dizer, em 2 prisões nessas saídas para filmagem, e isso foram momentos tensos, mas é difícil de você trazer um depoimento de alguém como o que mais marcou, o que mais coisa. Porque, na verdade, isso vai ficar bem claro no filme, o perfil do homem que faz a violência contra a mulher, parece que é uma receita de bolo. Parece que as mulheres estão descrevendo um único homem. É um perfil muito similar. São narcisistas, passaram por algum problema familiar na infância, começam dando muito carinho, muito amor e depois vão aos poucos minando as mulheres em termos de... nas falas, vão minando as confianças, vão minando várias coisas, minando a forma da mulher ser, vão anulando a forma da mulher ser até culminar com a violência. Então, parece que você está lidando com um único agressor, quando na verdade é um perfil psicológico de todos eles. O papo continua. A gente volta já. Não saia daí. Basta! Basta! Conviver com o agressor foi um misto de sensações como medo, insegurança, desespero, angústia. Fiquei com muito medo, fiquei com pânico. Porque assim, eu sobrevivi, né? Quem ama não mata. Não posso mais ficar aqui. A gente já nasceu pronta, com as nossas próprias asas. E eu tô aqui. E hoje, pra lutar por todas as mulheres. Entrei para a estatística da mulher agredida. Se a violência contra a mulher é essa doença social, Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco.
O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a moléstia de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras. É uma missão. Parabéns você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Pois bem, como nós falamos, né, direto ao assunto, colocamos aí, portanto, a produção, a exibição do documentário, que será no próximo dia 27, do cineasta premiado Marcelo de Paula, Carioca da Tijuca, né? Da Tijuca. Como que quem botou na sua cabeça esse negócio de cinema? Cara, isso é uma história interessante. Quando eu morava na Tijuca, né, eu era aluno do Instituto de Educação e em frente ao Instituto de Educação tinha o Cine Roma. Isso aí pouquíssima gente sabe disso. Era um cinema pequenininho que ficava dentro de uma igreja. E eu era frequentador assíduo do Cine Roma, né, assistia Mazzaropi, naquela época eu era muito criança, né, Mazzaropi, Trapalhões, né, e muito filme de faroeste, né? Então, eu já cresci com esse impacto de um contato muito constante com a sala de cinema, né? E depois, na Praça Sans Penha, né? Década de 80, você tinha, no mínimo, vamos botar por baixo, você tinha uns 9 cinemas excelentes ali, né? Carioca, América, Tijuca... Né? Tinha-se... cinema é como farmácia hoje, né? Sim, em quase toda esquina tinha um. Eu diria que cinema é como igreja evangélica hoje, né? Porque a grande maioria, infelizmente, nada contra os evangélicos, mas para mim, eu preferia ficar com uma sala de cinema do que com uma igreja qualquer ela que fosse, né? Então eu sempre tive essa vontade de fazer cinema, de ser cineasta, sempre tive essa vontade. E eu falava isso com 14 anos de idade e muita gente ria, né? Mas, cara, como você vai ser cinema? Você vai fazer cinema? E não tinha nem faculdade aqui no Brasil, não tinha nada, não tinha ninguém na minha família que mexesse com isso, né? Então, assim, eu passei pela fotografia e da fotografia eu migrei para o cinema. Antes de você partir para Minas, Ouro Preto, onde você se graduou, né, em cinema? Não. Eu sou graduado pelos 28 filmes que eu fiz. Assim, pelos 28 filmes? 28 filmes. Eu tenho vários cursos de cinema, né?
eu tenho curso de fotografia de cinema, tenho curso de direção, tenho pela EBAC, curso de roteiro pela Darcy Ribeiro. Eu tenho vários, eu estudei na Cal, mas eu não tenho nenhuma graduação. Nenhuma graduação em cinema, de não, cinema. arte visual, não. Sou formado em jornalismo. Há uma informação, né, que você tem um novo projeto cinematográfico que é 10 Mortes. Sim. Né? 10 Mortes ambientado nos anos 80, né? Sim. Já está pronto? Não. Ainda não. Não, esse está em fase de produção e captação. Isso. 10 Mortes é minha primeira ficção. É um roteiro que, assim, vamos botar aí, que tem para mais de 10 anos que eu iniciei ele, minhas pesquisas e tudo, bem mais de 10 anos, mas que efetivamente há 4 anos atrás que eu estou assim, mergulhado profundamente nesse projeto, e a gente tem uma série de atores que já toparam de fazer seus papéis dentro desse projeto, né? E a gente também vai filmar aqui em Cabo Frio algumas cenas, mas a grande maioria das filmagens vai acontecer em Nova Friburgo. Porque ele trata da cobiça do ouro, né? Ele é basicamente assim, fazendeiros contra indígenas, né? E nós vamos trabalhar pela primeira vez, nós vamos trazer assim, os atores indígenas hoje que estão em voga, né? A Danilo, Zaí Tenterrara, Daniel Munduruku, Lian Gaia, enfim, vários outros aí. Eles todos estão no filme e eles vão ser os protagonistas do filme. Né? Nós falamos nesse documentário, nesse filme, As 10 Mortes, mas qual foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi em 1997. Eu dirigi um filme sobre o Parque Nacional do Iguaçu. Era um filme um documentário que se fazia muita necessidade de ser feito, porque era uma época que a Estrada do Colono, que fica dentro do parque, ela estava com um movimento grande de tráfico de animais silvestres, tráfico de drogas. Os fazendeiros no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, eles estavam já falando para todo mundo que no parque não havia mais onça, que não havia mais jacaré de papo amarelo, que não havia uma série de animais. Então, eu fui contratado pelo parque primeiro para levantar essa gama toda de animais silvestres, para registrar esses animais silvestres, para comprovar que era tudo mentira o que estava se falando em relação à reserva não ter mais nada. Né? Tem um trabalho seu que é Corumbá e o Carnaval do Pantanal, que você teria se inspirado na guerra, como a Guerra do Paraguai influenciou o surgimento do Carnaval em Corumbá. Sim. A gente fez um documentário chamado Pantanais do Pantanal, porque muita gente não sabe, mas o Pantanal ele tem 11 subdivisões, ele tem 11 partes totalmente distintas dentro do Pantanal brasileiro, né? E aí, na pesquisa do roteiro do Pantanais do Pantanal, eu me deparei com essa questão de que no fim da Guerra do Paraguai não tinha homens para guarnecer a marinha de Corumbá, né, de Ladário. Na época a marinha ficava situada em Ladário, que pertencia a Corumbá. E aí teve um deslocamento grande de contingente de homens da marinha aqui do Rio de Janeiro para Corumbá. E isso afetou profundamente a cidade como um todo, né? Afetou a linguística. Se você pegar o Mato Grosso do Sul inteiro, você vai ver que o pantaneiro lá de Corumbá, o corumbaense, ele fala diferente, ele fala um pouco diferente do resto do sul Mato Grosso, ele fala um pouco menos carregado. Foi a primeira cidade do Mato Grosso do Sul a ter chope, e os marinheiros levaram, né, começaram a sair na rua tocando
tambor, tocando, né, fazendo um movimento na época cultural, e isso foi crescendo, e Corumbá hoje, ela tem 10 escolas de samba, assim, com todas as alas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, e muitos puxadores de samba daqui do Rio de Janeiro, eles vão lá para o Carnaval de Corumbá para ajudar as escolas de lá. Tem muitas escolas de lá que são ajudadas pelas escolas daqui. É um filme premiado, né? Não, esse não foi premiado, mas ele Apocalipse no Cerrado, sim. Sim, né? Apocalipse no Cerrado foi premiado. 2 prêmios? Não, Apocalipse no Cerrado, um prêmio só. Melhor documentário no Festival Tarrafa, né? Que é o Festival Audiovisual na Rede, que foi promovido pela Universidade Federal do Pará. Qual foi o filme, o projeto que mais te inspirou a você ingressar mesmo no cinema? Olha, eu acho que as expedições fotográficas que eu comecei a fazer, né, muito cedo, né, eu acho que elas já foram o início, né, de começar a me conduzir para o cinema, né. Era um sonho, né, mas como não tinha faculdade, não tinha equipamento muito disponível no Brasil, né. Estamos falando na época que se filmava tudo com filme de rolo, né. A gente não tinha os equipamentos digitais, né. Então isso tudo era difícil, né? Então eu acho que a fotografia, as expedições fotográficas que eu fiz, elas começaram a me direcionar para chegar ao cinema. Como fotógrafo, você atuou no Jornal do Brasil e também como jornalista, né? Sim, eu sou... Isso é uma coisa que realmente eu tenho muito orgulho de dizer, que eu sou o único fotógrafo que assinava textos no Jornal do Brasil, na revista do mesmo Jornal do Brasil. E não tinha isso. O cara era quem escrevia e o outro era quem assinava as fotografias. Você chegou a atuar na mesma época de Sebastião Salgado? Não? O Sebastião, eu acho que ele um pouco mais velho do que eu. Eu sou contemporâneo, mas agora me falha o nome. Vou lembrar. Meus contemporâneos... que ele atua muito, inclusive, na Amazônia. É um baita fotógrafo. Quais são os temas, Marcelo, temas ou assuntos assim, que você mais gosta de explorar nos seus trabalhos? Olha, nos documentários, o que a gente mais gosta são os dedos na ferida mesmo, né? Por exemplo, a gente fez aqui um documentário Peixe, Camarão, Sal e Tradição, que a gente contou a história da Praia de Siqueira, dos primórdios até a poluição ambiental, no que isso afetou a vida da população local. É um documentário? Né? É um documentário. Já foi também. Exibido em Cabo Frio? Foi exibido na Praia de Siqueira. A gente também fez a mesma coisa que a gente está fazendo agora, só que lá não era lei nenhuma, a gente pegou um patrocínio e fez o filme, e esse filme foi exibido na TV Climatempo, né? E agora, recentemente, a gente assinou um contrato de distribuição com Peixe, Camarão, Sal e Tradição, Apocalipse no Cerrado, o Corumbá e o Carnaval do Pantanal, o Pantanais do Pantanal. A gente assinou um contrato de distribuição internacional com todos esses nossos filmes. Então você já com o filme 10 Mortes, né? Você vai ter 3 trabalhos com filmagens em Cabo Frio, né? Mais, porque eu fiz o Mico Leão Dourado de Cabo Frio, é um filme que eu fui premiado na última edição do Curta Cabo Frio, eu fui premiado como melhor filme regional com Mico Leão Dourado de Cabo Frio, que é um outro documentário que a gente fez aqui. Especificamente em Cabo Frio, qual o trabalho, o que é que você pretende fazer? Do 10 Mortes? Além do 10 Mortes, além do 10 Mortes, que vai ter filmagem aqui, e também o outro que você disse que também é o Apocalipse no Cerrado, não. Não, Apocalipse no Cerrado foi filmado sobre a pressão antrópica que o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, né, que é basicamente constituído de cerrado, a pressão antrópica que ele vem sofrendo com
com a questão do gado, né, de veneno, né, essas questões contundentes todas. Nós falávamos agora há pouco aqui sobre o cineasta Gerson Tavares, que morreu em 2021, aos 95 anos de idade, e ele falava sempre da luz que Cabo Frio tão propícia para a produção cinematográfica. Como você analisa, como você vê esse cenário Cabo Frio para a produção de cinema? É muito rico, né? Não só em termos de luz, mas em termos de beleza natural e até em termos de arquitetura, né? Se a gente pegar essa arquitetura histórica aí, se você conseguir juntar uma história que vá falar sobre beleza natural e sobre questão histórica, Cabo Frio é maravilhoso, né? E o outono em Cabo Frio, que é essa luz que a gente está vivenciando agora, né? Quase chegando no inverno já, para mim, é a luz mais bonita de Cabo Frio. A luz do outono. A luz do outono. Tanto é que o nosso cenário, embora poluído, o nosso cenário lá da Praia do Siqueira, para o Peixe Camarão Sal e Tradição, foi um cenário fantástico para você fazer o filme, mesmo contando uma coisa não agradável sobre a questão da poluição ambiental. Muito bem. A gente vai continuar. O papo vai render muito mais ainda. Voltamos já. Basta! Conviver com o agressor foi um misto de sensações como medo, insegurança, desespero, angústia. Fiquei com muito medo, fiquei com pânico. Porque assim, eu sobrevivi. Né? Quem ama não mata. Não posso mais ficar aqui. A gente já nasceu pronta, com as nossas próprias asas. E eu tô aqui. E hoje, pra lutar por todas as mulheres. Entrei para a estatística da mulher agredida. Que a violência contra a mulher é essa doença social. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a moléstia de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria
espaços e desenha cidades inspiradoras. É uma missão. Parabéns você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí você faz Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Marcelo de Paula, aí falando sobre cinema, especificamente, a gente tem que frisar bem, dia 27, ninguém pode perder, na praça, lá na praça Gentil Faria, na Passagem, o documentário Basta. Como ele mesmo disse, ele espera realmente uma plateia impactada com o conteúdo do trabalho que vai ser apresentado. Deu muito trabalho fazer esse filme? Sim, deu bastante trabalho, né? Até porque o filme a gente pegou depoimentos no Rio de Janeiro, o depoimento da Luana Piovani foi feito em Portugal. Foi difícil a logística. Essa logística com a Luana? Sim, né? E também é assim, você não acorda e fala assim, não, hoje eu vou fazer um documentário sobre violência contra a mulher, né? Você tem que conquistar a confiança dessas pessoas que são vítimas de violência para terem coragem de vir na frente de uma câmera, que não é ter coragem para mim, né? Primeiro ter coragem para a minha equipe ali naquele momento, mas ela não está falando para mim, ela está falando para o município de Cabo Frio, para o Brasil e para o mundo. Então, assim, você conquistar a confiança dessa pessoa para ela retratar um momento muito nebuloso da sua própria vida, eu acho que isso foi uma coisa assim muito, com muito tato, né? Muito tato no se fazer, muita conversa, né? E tudo que a gente se comprometeu a fazer dentro do filme, dentro dos depoimentos, a gente está cumprindo a risca, né? A gente também conversamos com o CEAM, conversamos com a DEAN, né? Conversamos com as patrulhas Maria da Penha, então foi toda uma escalada de confiança que a Druida Filmes galgou para conseguir atingir o objetivo de realizar essa produção. O documentário e a ficção, quais são as diferenças para quem está de frente? O documentário, os seus personagens, eles são personagens reais. Eles são personagens reais que retratam sua própria vida, sua própria história, ou, por exemplo, no caso, um historiador, ou alguém conta a história de um prédio, ou um pesquisador conta a história de uma região, conta a história de um animal. E na ficção, a grande diferença é que você usa Você usa de muitas verdades para usar personagem para contar essa história. O 10 Mortes, ele é totalmente baseado em fatos que eu vivi da minha vida, dentro do Pantanal, dentro da Amazônia, só que eu uso personagens para retratar esses fatos. Os comentários sobre as 10 Mortes na mídia social, na internet, dizem que é um filme que vai surpreender muito. Você também espera essa surpresa? E por quê? Eu não posso revelar todas as surpresas que o filme vai ter, mas
eu garanto a você que é um filme inovador. A gente vai inovar muito na forma de filmar. É um filme de ação, né? Mas é um filme de ação com um contexto social muito grande por trás, que é justamente a causa indígena. Mas é um filme que a gente vai trazer as linguagens, porque são vários indígenas de nações diferentes. A gente vai permitir que eles falem em alguns momentos dentro do filme a sua própria língua, com legendagem. Isso já vai ser uma coisa muito inovadora, porque nós vamos ouvir várias pronúncias indígenas diferentes dentro do filme. A gente está trazendo essa questão do elenco indígena. A gente vai permitir que eles também tragam para o filme as suas formas culturais, que apresentem as pinturas referentes à sua cultura. Então, por exemplo, nós não vamos ter uma aldeia, isso aqui é a aldeia X. Não, é uma aldeia, e dentro dessa aldeia existem várias nações indígenas. Então, você vai ver pinturas corporais diferenciadas, tudo influenciado pelas nações diferentes que estão sendo representadas dentro do filme. O documentário Basta tem lançamento agora. O 10 Mortes, qual a previsão de lançamento? Não, 10 Mortes a gente já está vendo o cofre, mas ainda não conseguiu abrir. Aí a gente só pode ter uma previsão legal do filme depois que a gente botar a mão nos orçamentos, e aí sim, aí você com a mão no orçamento você tem toda a planilha a ser cumprida de filmagem, mas a previsão de lançamento do 10 Mortes, que a gente está trabalhando com a previsão de lançar em 2026. Agora, como você vê o futuro hoje do cinema brasileiro e como você gostaria de se inserir nesse futuro? Bom, eu vejo o futuro do cinema brasileiro muito pungente, né? Nós voltamos a trazer histórias muito importantes, né? Não só para o cinema, mas para todo o país, né? Nós voltamos a mexer nas nossas próprias feridas, a trazer histórias mais abrangentes em todos os termos, em termos de não é sempre o homem que é o herói, não é sempre temos o universo LGBT bem representado, temos os indígenas começando a ser inseridos em novelas, sendo inseridos em filmes. Então, isso ganhando prêmios, né? Lógico, né? Agora estamos aí com Kleber Mendonça Filho também, de novo, ganhando prêmios, né? Então, isso é uma coisa importante. Isso mostra que o cinema brasileiro ele sempre foi muito forte. Só que ele foi minado várias vezes. Ele foi minado pelo Collor, ele foi minado pela gestão Bolsonaro. E isso é lógico que você está começando a caminhar, a galgar e a ganhar premiações e a contar histórias mais fortes. Você é minado, isso gera um atraso que a gente tem que correr totalmente atrás de novo e recomeçar, né? Porque a gente tava com o Fundo Setorial do Audiovisual, com tudo funcionando perfeitamente para novas produções, e a gente ficou praticamente quase que 4 ou 6 anos sem o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, volta-se a estaca zero, mas as histórias estão vindo mais fortes, estão vindo mais pujantes, e o cinema nacional ele está começando a ter uma representatividade melhor lá fora, né? Porque antes acontecia Cidade de Deus, levava um tempo para acontecer alguma coisa. Agora as coisas estão, para o nosso lado, as coisas estão mais favoráveis, né? E eu me vejo totalmente inserido nesse contexto. Eu não tô querendo dizer aqui que eu vou ganhar um Oscar, que eu vou ganhar um urso de ouro, não sei que não é isso, mas eu digo assim, a minha história do 10 Mortes é uma história extremamente importante para ser contada em defesa das populações indígenas. É uma história interessante para ser contada, para ser levada para o cinema, para que outras pessoas tenham um entendimento maior do que acontece dentro das terras indígenas, o que acontece dentro
dentro das aldeias e tudo. Então, eu me vejo totalmente inserido nesse contexto. Eu me vejo como um cineasta que eu sou um pouco mais compreendido lá fora, às vezes, do que aqui dentro do Brasil. Nós vamos para mais um intervalo, mas antes um recado. Olha, respeitar a faixa de pedestre é contribuir para uma cidade muito mais segura. Fundamental para a segurança e a mobilidade urbana. Essa é uma campanha de todos nós. Voltamos já. Basta! Conviver com o agressor foi um misto de sensações como medo, insegurança, desespero, angústia. Fiquei com muito medo, fiquei com pânico. Porque assim, eu sobrevivi. Né? Quem ama não mata. Não posso mais ficar aqui. A gente já nasceu pronta, com as nossas próprias asas. E eu tô aqui. E hoje, pra lutar por todas as mulheres. Entrei para a estatística da mulher agredida. Se a violência contra a mulher é essa doença social, Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras é uma missão. Parabéns você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo!
Você chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova. Calabresa, mussarela ou portuguesa. Uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro. R$ 74,90. Somente. Peça já. E uma coisa eu posso garantir. Cabelo na pizza? Jamais. Vem pra cá. Estamos aí de volta com o Marcelo de Paula, falando aí sobre cinema, sobre o lançamento do documentário Basta, no dia 27 próximo, lá na Passagem. Fica uma pergunta aqui. Ainda que a produtora seja de Cabo Frio, por que a cidade foi escolhida como ponto de partida para um debate sobre a violência contra a mulher? Bom, é aquela mesma questão, né? Uma cidade que 2 anos seguidos figura entre as estatísticas de cidade mais violenta da Baixada Litorânea. Eu acho que, para mim... Já basta. Basta. Já basta. Né? Basta duplamente. Duplamente. Basta de violência e basta, vamos fazer um filme sobre isso. E quais são os conselhos que você daria hoje para o jovem que pretende ingressar na vida de cineasta? Cara, assim, vou te falar, na minha opinião, vai muito ao cinema, tá? Não veja só filme sentado numa poltrona dentro de casa, vá ao cinema, que a mágica é outra, a dinâmica é outra. Vai bebendo as principais fontes, né? Assim, vai bebendo o western, né? Vai bebendo os italianos, né? Vai bebendo as fontes, as fontes importantes do cinema, novela vague, né? E eu digo bebendo, lendo e vendo filmes sobre, e vem se atualizando, e vem atualizando. E é lógico, procura fazer um curso ou uma universidade conceituada, né? Não fazer assim coisas isoladas, procurar fazer uma Darcy Ribeiro, né? Uma universidades sérias em relação a isso, né? E a debates, e a palestras, e a mercados, né? Acho que também você frequentar os mercados audiovisuais é muito importante. Maricá hoje tem um trabalho muito bom, né? Sim, o Apocalipse no Cerrado, ele está no Stream Maricá. Ele foi um dos filmes, ele é um dos filmes contratados do Stream Maricá. Ele está aberto ao público dentro do Stream Maricá. Gente, olha só, o papo é bom. E, aliás, quem quiser saber mais ainda, na terça-feira, aí entre 9 e 11 horas, o Marcelo de Paula será o convidado também do nosso colega Mauri Valério, programa Mauri Valério, na Ondas FM. Eu não estava nem sabendo, então. Pois é, tá vendo? Vai acabar virando assessor de imprensa da Druida Filmes. Vamos lá. A gente está chegando ao final e vamos refrisar esse lançamento no dia 20 próximo, na Passagem. O horário é 20 horas. Não, 18 horas. 18 horas. Já no segundo distrito, no dia 3. Dia 3 de julho. Cai numa quinta-feira, às 18 horas também. Lá não será em praça pública? Não, lá é aberto ao público dentro da escola Espinha Educacional. Bom, com esse documentário, depois desse lançamento, você pretende percorrer com esse trabalho por onde? A gente começa sempre pelos festivais, né? Por onde a gente começa a sentir qual é a intensidade do filme, como o filme é aceito publicamente, né? Então a gente começa a escrever ele numa série de festivais. Cabo Frio tem esse ano o festival de curta, sim, né? Sim, eu estou só esperando abrir Você vai participar? Vou, claro. Acho que com um filme desse tem que participar. A gente está acreditando muito, a minha equipe está acreditando muito no filme, porque realmente, como eu citei, o filme toca muito na ferida, é muito elucidativo, porque além de ter os depoimentos das vítimas e tudo, a gente também mostra quais são os mecanismos de atuação contra a violência, como chegar
nesses mecanismos, né? Como chegar numa DEAN, como chegar num CEAN. Então isso tudo também é não só falar da violência, mas também apresentar caminhos para você se defender e evitar de que aconteça com alguém da sua família ou com qualquer outra pessoa, né? Pois é, esse grito de basta nós podemos praticar todos os dias e também, e principalmente, no dia 27, acompanhando o trabalho de Marcelo de Paula e a equipe. Marcelo de Paula, Carla Mendes, que é minha esposa, e Morgana Carneiro, que é minha filha. A equipe central de produção é familiar, isso já há algum tempo, né? E é claro que tem outras pessoas na equipe, mas essa tríade vem trabalhando junto já desde 2017, aproximadamente, que a gente vem produzindo filmes juntos. Marcelo de Paula, muito obrigado pela sua participação e esperamos tê-lo aqui mais vezes, lá no lançamento do novo projeto seu, de 10 mortes, né? Lá para 2026, ou antes disso, quem sabe? Estamos trabalhando. Pelos prêmios que você vai conseguir com o Basta, certamente não vai faltar oportunidade para a gente voltar a conversar aqui e também no Dom Cabral, um bom lugar para se conversar, não é? Com certeza, muito ainda mais com o que é ofertado lá. Obrigado pelo convite e agradeço mais uma vez a participação. Voltamos semana que vem, no mesmo horário, sempre.